Meu pai e minha mãe se conheceram, namoraram, noivaram e casaram. Nessa época ainda não existia eu e o meu irmão. Meu pai e a minha mãe, eles disseram que eles tinham um relacionamento bem calmo, bem tranquilo. Só que aí os estresses começaram quando meu pai veio a começar a fazer a preparação e o concurso para ele poder passar na polícia. Sempre foi o sonho dele fazer parte. Ele conseguiu entrar dentro da polícia militar do nosso estado. Só que aí ele foi transferido para um outro estado e ele mudou junto com a minha mãe. Ele deu entrada numa casa, comprou uma casa e ali a minha mãe engravidou do meu irmão mais velho e uns 2 anos depois ela engravidou de mim. Meu pai continuava trabalhando na polícia, só que o meu pai, por ser muito bom no trabalho dele, continuar estudando, continuar fazendo cursos preparatórios, continuar fazendo parte dos programas policiais, sempre ter sido conhecido por ser honesto e fazer sempre concursos para poder subir a carreira dele, subir de nível, meu pai foi subindo, até ele se tornar policial civil. Ele se tornou policial civil, começou a trabalhar ali, e o relacionamento dele com a minha mãe começou desde a época que ele queria ser polícia, ser um relacionamento mais de crise. Minha mãe fala que não tinha tanto afeto e tanto carinho entre eles, era uma relação um pouco mais complicada, porque meu pai não tinha muita paciência, às vezes ele acabava deixando a relação ser culpada por um estresse que ele passou no trabalho. Tem uma foto, inclusive, que tá eu e o meu irmão amarrado com corda, porque como eu e meu irmão brigava por ter pouca diferença de idade, meu pai, ele conseguia resolver a situação amarrando eu e meu irmão, tipo, abraçados, assim, era a forma dele castigar a gente. Aí tem uma foto, e essa foto é até engraçada porque a gente tá rindo pra foto, né? Enfim, a relação, ela foi de mal a pior, até que chegou um momento que a minha mãe, que eu já tava um pouquinho grande, meu irmão também, a gente já tava na escola, meu pai tava trabalhando, ela começou a procurar um emprego, tocar a vida dela, e ela percebeu que a relação tava indo de mal a pior. Com o salário que ela recebia, ela mesma conseguia pagar as contas da casa, e como meu pai que tinha dado entrada na casa, e nessa época da separação praticamente já estava quitada, eles decidiram se separar e o meu pai, óbvio, deixou a casa para minha mãe. Então, a partir daí, minha mãe não tinha que pagar a prestação da casa, porque meu pai ia quitar ela de qualquer jeito, mas a minha mãe assumiu as responsabilidades de conta e coisas do tipo. Apesar dos meus pais terem separado, meu pai nunca deixou de pagar pensão. Ele sempre foi um pai presente, que buscava, que estava junto. Pouco tempo depois, uns 2 a 3 anos depois, ele conheceu minha madrasta e assumiu a filha da minha madrasta, que se tornou a minha meia-irmã. Ela era filha da minha madrasta, mas o meu pai criava ela, então a gente tinha que estar juntas e a gente se tratava como se a gente fosse irmãzinhas. Era uma coisa meio irritante, eu sentia que a minha madrasta tinha muitos ciúmes de mim, ela queria, tipo, dar tudo para minha irmã e nada para mim, para o meu irmão, ela controlava muito meu pai, era um relacionamento complicado, muito difícil. Mas além disso, meu pai não abria mão da gente, ele cumpria com os horários, com as responsabilidades. Tem até uma época, meu irmão, quando ele chegou ali na base dos 16 anos dele, eu tinha 13, né? Ele começou a mexer com coisa errada. Cara, meu pai polícia. Como que meu irmão tem coragem de mexer com coisa errada? Eu lembro que meu pai esperou ele chegar da escola e meu pai acabou com ele. Em palavras, óbvio, mas também chulou a mão na cara do meu irmão, chamou a atenção dele, e eu, assistindo toda aquela cena, eu falava, nossa, né, eu que não quero dar esse desgosto pro meu pai e tal, mas era uma forma dele querer colocar meu irmão na linha. Ele falou que meu irmão ia entrar pro exército, que meu irmão ia entrar pra polícia, porque isso era uma vergonha, como é que um filho dele dava tamanho desgosto, que ele nunca deixou faltar nada, que ele tava juntando dinheiro pra dar uma moto pro meu irmão e ele não ia dar mais se meu irmão continuasse naquele caminho. E de certa forma meu irmão voltou, né, opa, tô vendo que por esse caminho não vai dar certo, e decidiu que não ia mais fazer nada daquilo. Pra você ver a importância de um pai, né? Até que um dia, quando eu fiz 14 anos de idade, era Natal, e eu ia passar Natal com meu pai e meu irmão quis passar com a minha mãe. E geralmente a gente fazia isso, a gente já era acostumado a passar Natal com um, passar com o outro, não era aquela coisa de ir junto, você voltar junto. E aí o meu irmão falou, não, vou passar Natal e Réveillon com minha mãe e você passa com meu pai. Ok. Nessa época, quando era final de ano assim, meu pai conseguia pegar os dias livres e nós voltávamos pro estado dos meus avós e a gente conseguia lá no estado dos meus avós passar nossas férias, a gente ia pra praia artificial que tinha no estado, a gente curtia pra caramba. E assim foi.
eu lembro que meu pai me buscou na minha casa e foi eu, ele, a minha madrasta e a minha irmã de consideração. Fomos pra lá, ficamos ali, e ali a chácara, casa que os meus avós paternos tinham, era muito agradável, tinha piscina, tinha gado, era muito gostoso estar ali. Minhas tias eram muito queridas, elas gostavam muito de mim, do meu irmão, tratavam a gente com muito carinho. E aí, no terceiro dia que nós estávamos nesse final de ano, na festa de final de ano, meu pai recebeu uma ligação e tinha um caso que meio que era dele e ele tinha que voltar urgente para o meu estado para ele poder assinar uma documentação e depois ele podia voltar novamente para continuar curtindo as festas. E eu lembro que eu chorei muito para voltar com meu pai, eu queria ir com ele. E ele falou que não era para ir, porque quando ele recebeu essa ligação, era mais ou menos umas 8 horas da noite, e ele tinha que ir urgente para outro estado, então ele tinha que entrar no carro e voltar, não tinha como ele esperar, porque ele tinha que estar lá ainda no mesmo dia, e como dava mais ou menos umas 6 horas de viagem, ele não ia chegar no mesmo dia nem se ele quisesse, ele ia chegar de madrugada do outro dia, mas ia chegar. Então eles falaram, tudo bem, vem no seu time. Ele foi, entrou no carro, eu lembro, eu de pijama, e o meu pai veio e me deu um beijo na minha testa e falou assim pra mim, daqui a pouco o papai tá de volta. E eu, por favor, pai, deixa eu ir com você, eu fico lá na mãe, depois você me busca lá na mãe, deixa eu ir com você. O que eu queria de verdade, no meu coração, era passar horas sozinha com o meu pai. Porque desde que ele casou com a minha madrasta, meio que a gente não tinha muita hora junto. Quando eu tava na casa dele, tava minha madrasta e minha irmã, e muitas vezes quando ele buscava, tava eu e meu irmão. Então não tinha aquele momento eu e meu pai. Então meus olhos brilharam, eu vi a oportunidade de estar com meu pai nessas horas dentro do carro. Porque eu sabia o tempo que a gente teria junto. E meu pai era muito comunicativo, ele conversava, ele contava casos da polícia, ele contava de caso de bandido, ele contava de caso de juiz, ele contava... E eu amava ouvir meu pai contar e conversar. Então eu queria muito fazer parte dessas horas com ele, tanto de ir quanto voltar. Mas ele não autorizou. Ele disse que era uma viagem de emergência, que não ia ter tempo de chegar e me deixar na minha mãe pra poder ir correndo o risco da minha mãe não estar em casa ainda, entendeu? E eu ter que ficar sozinha e tal, enfim. Meu pai viajou. Quando deu mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu escutei a porta do quarto abrindo. Na hora, eu pensei assim, caraca, meu pai já foi, já voltou. E quando a porta abriu, a pessoa veio até a minha cama em minha direção, me deu um cutucão. Eu olhei pensando que era o meu pai e era minha tia. Na hora, minha tia fez assim pra eu levantar, eu levantei, ela me abraçou. E ela tava gelada, ela me abraçou, chorando. E aí ela contou que meu pai tinha sofrido um acidente. Na hora, eu não conseguia sentir nada. Na hora eu falei, mas como assim um acidente? Quando a gente saiu lá fora, tava todo mundo meio que aos prantos, a galera chorando, a galera sem entender o que tinha acontecido, aquela coisa toda de receber notícia. Tinham ficado sabendo que na hora da viagem, ele sofreu um acidente e bateu num caminhão. E aí, até o corpo de bombeiro chegar, levar o corpo dele, entender o que tinha acontecido, levar ele para o hospital, todo aquele contato, toda aquela cena, a gente ficou horas para entender o que estava acontecendo, se a gente ia entrar no carro, se a gente ia voltar para o meu estado, se a gente ia ficar ali, se o corpo dele ia para o estado, se o corpo dele voltava, o que estava acontecendo, que não sei o que, aquela loucura. Foi muito complicado. E aí a gente acabou entrando, todo mundo dentro do carro, voltando para o meu estado, e o meu pai morreu. O acidente que ele sofreu não foi um acidente que ele foi para o hospital. Foi o ML que buscou o corpo do meu pai. Ou seja, quando ele foi encontrado, ele já foi encontrado morto. Mas ninguém me passou essa informação porque não queria me dar um baque e ainda me deram uma chance de esperança. Óbvio que eu fiquei chateada e revoltada. A minha madrasta, que tinha umas crises de ansiedade, tomava remédio para depressão, ela ficou extremamente baqueada. Ela não conseguia respirar, ela tinha surto, ela ficava com tremedeira e coisas do tipo. E foi quando, no outro dia, era mais ou menos umas 8 horas da manhã, quando a gente recebeu a notícia de que alguém teria que reconhecer o corpo. E essa pessoa teria que ser eu, porque meu irmão não quis. A minha mãe não era mais casada com ele. A minha avó não quis. A minha madrasta não conseguia ir. Então eu falei, eu quero ver se é realmente o meu pai, porque eu não estava acreditando que era ele. E eu fui.
Ah, mas nossa, menor de idade não pode. Pode sim. Foi assinado um termo de responsabilidade. Eu, como filha legítima, tinha total autorização de reconhecer o corpo do meu pai. Total. Óbvio que o termo de responsabilidade é contra qualquer tipo de trauma que eu possa vir a desenvolver com isso, mas alguém tinha que fazer isso. E eu fiz. E, sinceramente, eu me senti muito corajosa. Mas quando eu vi o corpo do meu pai, cara, eu fiquei incrédula, porque ele continuava lindo. Meu pai era muito bonito. Meu pai era muito incrível. Ele era muito massa. Ele sofreu um acidente, tinha um caminhão, que ele era uma curva e o caminhão estava com o farol apagado. O farol de trás não tava. Meu pai, na rapidez que ele tava de chegar no outro estado, não viu esse caminhão e acabou que na hora não deu tempo dele frear, ele veio com tudo e bateu na traseira do caminhão. A batida dele foi tão forte que ele tava assim, essa parte do cotovelo dele veio parar no ombro, de tanto que foi o baque forte. Mas uma coisa que eu fiquei intrigada, foi que os amigos dele da polícia disseram que no porta-mala deles tinha carga. Tinha uma mala com armamentos, com coisa. E essa mala foi roubada. E a gente não sabe o que aconteceu. Eu só sei que foi muito difícil tudo isso, foi muito complicado a morte do meu pai, foi muito difícil. Uma das minhas melhores amigas foi na minha casa, eu lembro de eu contar para ela tudo isso, de eu chorar contando para ela tudo que tinha acontecido e, e a gente continuou vivendo, né? Com muita tristeza no coração. Eu lembro que os amigos do meu pai que iam lá conversar com a minha mãe, porque conhecia eles na época que eles eram casados, falaram que até os presídios estavam tristes, que até os presídios gostavam do policial que ele era, gostava do tipo que ele exercia a função dele, né? Que ele era um cara bom, ele não era um cara ruim, ele conseguia lidar do bandido ao major, ele tinha capacidade e foi muito delicado. E como eu tinha meus 14 anos de idade, a herança, né, que o meu pai deixou foi dividida entre a esposa dele e os dois filhos. E quem recebeu o dinheiro da herança foi minha mãe, na conta dela, além da casa, que continuava no nome do... A casa não era do meu pai, ele tinha passado para mim e para o meu irmão, sabe? Para a casa ser nossa. Então a casa era nossa e não tinha nem o usufruto da minha mãe, era nossa mesmo. Então meu pai deixou como herança a casa e esse dinheiro. E aí o que aconteceu? A minha mãe comprou um carro para ela, a minha mãe usou o dinheiro da herança do meu pai inteiro para ela poder reformar a cozinha, reformou a área, comprou máquina de lavar, comprou um carro para ela, comprou a moto do meu irmão, fez algumas coisas e meio que torrou o meu dinheiro e o dinheiro do meu irmão. O do meu irmão, ela ainda comprou uma moto para ele, né? Então, assim, pelo menos um benefício ele teve. O meu, ela não comprou um sapato para mim. A minha mãe não comprou nada para mim, sabe? O pior é que quanto mais eu fui crescendo, mais a minha mãe ia perdendo a paciência dela comigo. Quando eu fiz 17 anos de idade, a gente teve uma briga tão feia que ela me mandou embora de casa. E eu comecei a morar na casa das pessoas, que é a história até para outro vídeo, sabe? Mas eu passei por muita dificuldade, comecei a trabalhar até com não deve, comecei a mexer com coisa errada. Minha história daria um livro, facilmente. Mas o que mais me deixa chateada é saber que hoje eu não tenho onde morar, que hoje eu tenho que pagar aluguel, que eu não tenho, sabe, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto, eu não tenho um curso, e eu poderia ter. A casa que a minha mãe mora, que minha mãe me mandou embora, é minha, tá no meu nome. Mas quem disse que eu tenho forças de mandar ela sair, sabe? E detalhe, mora ela e meu irmão nessa casa. E eu não tenho como lutar pelo dinheiro que meu pai deixou pra mim, porque com 18 anos, minha mãe deveria me dar o meu dinheiro, né? Toda a herança que meu pai deixou, minha mãe poderia ter guardado e ter me dado. Mas ela não tem nem os comprovantes, porque o que ela fez foi benefício da casa que tá no meu nome. Então ela poderia alegar que o dinheiro que meu pai deixou de herança pra mim foi investido na melhoria da casa que também tá no meu nome. Mas eu não usufruí nem do dinheiro que meu pai deixou e nem da casa que meu pai deixou. E hoje eu fico nessa situação. Muitas vezes eu me pergunto como seria a minha vida se ele ainda estivesse aqui. Será que eu teria escolhido tanta coisa errada para mim mesma? Será que eu tinha virado a mulher que eu sou hoje?
Será que eu teria me submetido a tantas coisas, tantos desprazeres? Eu tenho certeza que o meu pai teria muito desgosto se ele estivesse aqui para ver o caminho que eu escolhi para mim. Mas eu fico mais triste ainda de saber que além de eu não ter o meu pai que tá morto, eu não tenho a minha mãe que tá viva e usufruindo daquilo que ele deixou para mim. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Essa história é bem chocante, é bem triste, né? Mas ainda assim a gente vê que essa moça tem um coração puro. Porque se eu fosse ela, eu já tinha na justiça há muito tempo pedido para desocupar a casa, para vender, para me dar minha parte, para pagar, para... Você tá entendendo? Eu não me submeteria a passar por tantas coisas sabendo que eu tenho uma casa no meu nome, que meu pai que deixou, que é uma coisa minha. Né? Então, realmente, é uma história muito tocante, muito triste, mas também fica de exemplo porque muitas vezes as pessoas não sabem. Mas se você recebe uma herança e você ainda não tem você ainda não é maior de idade para receber esse dinheiro, seus pais ficam responsáveis por esse dinheiro e eles têm que guardar esse dinheiro para te devolver ele quando você tiver 18 anos ou mostrar, né, conseguir comprovar tudo que eles gastaram desse dinheiro como forma de foi investimento pra você, paguei sua escola, paguei isso, comprei roupa, comprei aquele videogame, te levei nessa viagem e consegui comprovar que o dinheiro da herança foi voltado pra você mesmo. Caso eles não consigam essa comprovação, você também pode processar seu próprio pai ou mãe que ficou responsável por esse dinheiro. Mas esse é um assunto tão delicado e às vezes as pessoas não falam muito sobre isso, né? Sobre um dinheiro que era pra ser guardado e o pai e a mãe acabou gastando com o que não deve, uma herança, uma casa que é sua e você não tem benefício nenhum, você não usufrui da casa que é sua, que tá no seu nome, porque outras pessoas abusam do poder, mas tem como você lutar pelos seus direitos, tem como você ir atrás, tem como você ir na justiça e pegar aquilo que é seu, né, pra você não sofrer com isso. Então, se você também já passou por alguma história assim, já perdeu alguma herança, não conseguiu usufruir daquilo que é seu, me manda sua história no historiascanaldetipaulo@gmail.com, deixa um comentário do que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.